Fala, Fiel, tranquilo, diretamente do CT do Timão, as últimas informações do Corinthians. Yuri Alberto tá sendo visado, tá sendo monitorado e tem propostas milionárias pelo nosso camisa 9 diretamente da Europa. Augusto Melo já falou que quer um caminhão de dinheiro para liberar o nosso camisa 9. E aí, Fiel, qual a sua opinião sobre isso? Vende ou segura Yuri Alberto, que é muito difícil de continuar no Corinthians nessa janela de meio do ano? Vamos com todas as informações e o pessoal do Sport Center analisando tudo da partida de Corinthians e Novo Horizontino. Se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. É o Corinthians, que ontem também conseguiu a sua classificação na Copa do Brasil, talvez por um placar mais apertado, mas com um gol do Yuri Alberto, e isso o corintiano comemora. Vladimir Bianchini. Exatamente, o Yuri Alberto, que chegou a 13 gols na temporada, lembrando que no ano passado ele fez 31 e foi o maior artilheiro do futebol brasileiro. Também é o maior goleador da história da Neoquímica Arena. Depois do jogo, inclusive, ele disse que tem o sonho de defender a seleção brasileira, é um objetivo que ele tem na carreira nos próximos meses. E o técnico Dorival Júnior e também o goleiro Hugo Souza falaram a respeito desse grande momento do Yuri Alberto, que não está na pré-lista do Carlo Ancelotti. Não sei o que pensa o Ancelotti, espero que ele seja muito feliz. Caso ele tenha feito essa opção, naturalmente ele terá um jogador que vem vivendo uma fase muito interessante, um jogador oportunista, que luta 90 minutos e pela sua entrega ele acaba criando aí oportunidades importantes. É inevitável, né? Hoje é o melhor 9 atuando no futebol brasileiro, que as pessoas possam olhar para ele com carinho, que ele é um cara que, além de merecer pelo que ele está fazendo dentro de campo, pelo cara que ele é também, ele merece também ter oportunidade, e vamos torcer para que tudo isso aí em relação à pré-lista, essas coisas, seja verdade e que a gente, se Deus quiser, possa ter essa oportunidade, mas eu torço muito para que ele continue fazendo gols, porque ele fazendo gol ele me ajuda bastante. O Yuri Alberto, que tem contrato com o Corinthians até 2027, e a gente apurou com a diretoria que até o momento não existe uma negociação para renovar esse contrato. Algumas coisas atrapalham essa situação. Primeira delas é em relação ao percentual. O Corinthians tem apenas 50% do jogador, o restante é do Zenit. Então, para que o Corinthians renovasse e mudasse alguns termos, teria que talvez comprar a parte do Zenit. Outra coisa também que a gente apurou é que o Corinthians não tem a intenção de vender o Yuri Alberto nesse momento, nem na próxima janela de transferências, a menos que chegue uma oferta realmente recusável, principalmente pela importância dele em relação à parte do valor que o Corinthians receberia, que não conseguiria contratar um jogador à altura, uma reposição que pudesse, fazer frente ao que o Yuri Alberto vem fazendo no Corinthians. Em abril desse ano, a gente conversou com o Yuri Alberto, pouco tempo depois dele ser campeão paulista, e ele disse que até poderia renovar o contrato com o Corinthians, que estava muito feliz, que o objetivo dele, obviamente, era chegar à seleção brasileira, mas por enquanto, Bruno, Mari, pessoal, tudo parado na questão do Yuri Alberto no Corinthians. Vlad, muito obrigada, trazendo então uma certa tranquilidade também para o torcedor, mas a gente sabe que o jogador fazendo gols aqui no Brasil chama a atenção de todo mundo. Janela agora, hein? Janela, enfim, o Vlad colocando ali à vontade, claro, toda essa identificação do Yuri com o Corinthians. 34 jogos, é o artilheiro do time, também lidera em vitórias garantidas com um gol dele e precisa de 181 minutos para marcar, é o jogador com o melhor número, então, do Corinthians. E, obviamente, é isso. A gente está falando de, mais uma vez, um jogo de eliminatório, de Copa do Brasil, que o Corinthians tinha até a vantagem, mas que quem traz o alívio, Yuri Alberto. Yuri Alberto, mais uma vez. E de um gol com uma questão técnica, muito interessante que a gente pode falar, porque ele recebe a bola, limpa para a perna esquerda e consegue tirar bem ali do goleiro. O Yuri Alberto, a gente sempre falava assim, o Yuri Alberto precisava de espaço, Ele jogava muito de costas, de pivô, não é muito a dele, porque ele tem muita explosão e ele consegue trabalhar bem com as duas pernas, tanto que ele arrisca alguns chutes de fora da área de perna esquerda. Eu acho que a questão, assim, em relação ao Corinthians do Dorival, está sendo mais a parte de trás, Tudo bem que ele está conseguindo ali ficar sem sofrer gols, que foi o grande problema com o Ramon Dias, mas o Corinthians não fez um bom jogo novamente, não foi um jogo bom, Não foi um jogo que a torcida saiu de lá extremamente satisfeita, saiu de lá tranquila porque foi classificação e tudo mais. Só que desempenho, o Corinthians
ainda está mais ou menos, né? Ainda não está daquele jeito que a torcida, que eu tenho certeza que a torcida gostaria de ver. Mas, vitória, classificado, esse é o ponto que a gente pode falar. E o Yuri Alberto, mais um gol. Ô, Marra, na Inglaterra falam bastante sobre o Yuri? Sim, não falam nos principais clubes. Tá. Então, quando você fala bastante, não tem muita repercussão. Tá. Falam em clubes menores. Eu li muito sobre do Nottingham Forest. Sarah Clepson chegou a me mandar mensagem, a repórter que faz o Nottingham Forest. E aqui, né? Vocês falaram comigo aqui do Wolverhampton. A informação foi o Neto que falou. Que o Wolverhampton faria uma proposta de, segundo a informação deles lá, de 35 milhões de euros. Pô. Só que, como o Vlad estava falando, o Corinthians tem 50% desse valor, tá? E que seria, segundo a informação deles, uma substituição ao Matheus Cunha, que vai para o United, é isso? Então, mas é que o Matheus não é 9 lá, né? 9, 9 lá tá fazendo até bastante gol, né? No Wolverhampton. Sim. No Wolverhampton. O Matheus é um segundo atacante, é um ponta de lança, um 10. É um cara que fica como atacante também no Wolverhampton. E ainda tem o Hwang, que entra bem menos, que é o sul-coreano, que é uma outra opção no ataque. Se você me perguntar, eu acho o Yuri um jogador para o Wolverhampton, para talvez não chegar a jogar, porque tem uma adaptação, mas joga. Tá. Só que hoje... Valor, chegar a 35 milhões de euros... Só que não vai... Só que ele não é o substituto ideal para o Matheus Cunha, né, Marra? Então, mas talvez... Não é o substituto do Matheus. Quem é o técnico do Wolverhampton? Vitor Pereira. A informação era essa, que foi um pedido do Vitor Pereira. O Vitor Pereira sabe que o Yuri não é um Matheus Cunha. Mas eu não estou tirando o crédito da informação. Não, a gente está analisando. Só explicando o posicionamento. É interessante a gente entender como é que está o mercado na Europa, na Inglaterra, e entender se o Yuri Alberto encaixa. 35 milhões de euros, pô, valeu. Mas não é tudo pro Corinthians. Então, exato, eu sei, mas... O preço do Paulinho, né? O preço do Vitor Roque, quase. Foi 18 do Paulinho. Então, mas quanto tempo que a gente está falando de questão financeira do Corinthians? E o Corinthians... É que assim, a gente não sabe quem vai ser o diretor financeiro do Corinthians, nem o presidente, né? dependendo de segunda-feira, né? Mas o último responsável pelo departamento financeiro, Pedro Silveira, falava que essa é uma janela onde o Corinthians precisaria vender jogador. Até a questão do Bidon no Sul-Americano. Eu ia falar do Breno Bidon. Do Bidon no Sul-Americano, para prepará-lo, para dar um pouquinho mais de rodagem, de visibilidade, né? É uma janela. Mas, assim, a verdade é que, pensando aqui, vamos lá, seus problemas financeiros estão resolvidos. Imagina. Não, sim, mas... Não dá pra você abrir mão do Yuri Alberto nesse time do Corinthians, né? Aí então, mas ainda tem um ponto Porque é uma posição que tá todo mundo, às vezes, até correndo atrás de um cara, mas né? tem um ponto pior, que é nesse. Você tá precisando vender, você pode ser obrigado, né, a vender o seu principal jogador e o dinheiro vem a metade e você vai contratar quem? A gente estava falando sobre a janela agora do início do ano, sobre o Atlético Mineiro até, como os valores estão altos em relação a você contratar jogadores mais novos. Jogadores de 24, 25 anos que estão ali, né, no auge. Mas 17 bilhões você não comprou um atacante. Você não vai comprar. Então, euros, tá? Mas pensando pelo lado do Yuri, ele já está com 24. É isso? Sim. Sim. Não é jogador de seleção ainda. Ainda não é. Porque quando bater seleção, o valor sobe também. O valor sobe, mas assim, se ele fica mais 2, mais uma, duas... Não, mas aí ele perde o bonde, Ele já teve convocação. Aí eu lembro do André. Falando em atuação. Eu lembro do André, do Fluminense, que teve essa questão do André. Na época de sair antes da campanha do Fluminense, que era a questão, acho que até da Liverpool, não sei se era. Tinha uma resenha do Liverpool com o André, e o Diniz convenceu o André a ficar no Fluminense. Ele teve aquela campanha histórica de Libertadores e ele acaba no Wolves também. E o Yuri tá mas com valor, emotivo, né? Mas um valor inferior. Não tá muito inferior. Muito sensível. E parece ele ser um cara muito transparente, né? Em tudo. Eu acho que assim, é mais espontâneo mesmo em algumas coisas. Desde os momentos ruins, como ele reagia, aos momentos bons, como ele fala, como ele reage, como ele se expressa, como ele se emociona, como ele chora. A gente tem o Yuri Alberto falando exatamente sobre essa questão de seleção brasileira e como isso também pode mexer com o coração dele, e a gente volta para falar mais do jogador. Tá aí, ó. Estou feliz com a chegada do Ancelotti. Foi questionado sobre o treinador. Eu acho que a seleção merece um cara que tem muito a agregar para a seleção, para os jogadores que vão ser convocados. Aí ele continua. Continuar dando o meu máximo, fazendo o meu trabalho. Infelizmente, eu não tô nessa pré-lista, mas eu não vou deixar de trabalhar.
Ele merece ser chamado? Acho que ele poderia estar numa pré-lista, só precisa... A gente falava isso aqui fora do ar, né? Sério mesmo. O que vocês acham, você, fã de esporte, acha que o Ancelotti, agora trabalhando, sem conhecer o futebol brasileiro a fundo, que ele sentou e fez uma lista, sobe daqui, diminui 3... Analisou todos esses jogos, eu acho que isso é um consenso de CBF, de quem tá lá. Uma indicação, né? E talvez ele falando assim, ó, eu quero fulano e eu quero fulano. Isso. Acabou. Eu quero Casemiro, eu quero não sei quem. Claro. Olha, a gente tem aqui Alisson, Ederson, pode chamar. Entende? Assim, eu não acho que ele... Não, porque esse atacante do Corinthians aí, quem é ele? Puxa uma capivara dele. Não, eu acho que foi feita uma consulta para ele. Acho que ele não teve nem tempo disso, gente. Sim, tinha até outro foco, né? Sim, porque essa pré-lista já foi entregue antes. Então, até para não começar com uma antipatia com um cara que não fez nada ainda. Nem chegou e nem... Ele só deve ter assinado essa lista. Mas você acha que ele merece? Ou merece ser chamado, Jailson? Então, na pré-lista eu acho que ele poderia estar. Tá. Que a gente está falando de uma posição, por exemplo, que na seleção tem um tempo que a gente está precisando de 9 que faça gols, só que eu acho que tem que tomar um cuidado em relação à diferença de nível. É uma diferença de nível que a gente tem que tomar esse cuidado ao falar. Porque, o Yuri Alberto lá na seleção, camisa 9 da seleção. Não, calma. Acho que tem uma diferença considerável em relação ao futebol que é feito na Europa, então acho que a gente tem que ter esse cuidado sim. Mas vale a gente lembrar que, por exemplo, no ano passado, a gente também estava com esse problema de camisa 9, foi testado em relação ao Hendrick, foi testado lá o João Pedro, jogo que nem é a função que ele joga no Brighton, mas jogou. Matheus Cunha, agora recentemente, que foi muito bem, que também não é a função que ele joga no Wolverhampton. O Evanilson, que coitado, ele foi convocado e nem jogou também na Copa América, mas vale a gente lembrar também que a gente estava precisando de um 9, foi convocado o Igor Jesus, que entregou lá na hora naquele momento que precisava. Sobre nível, né, Jair? Você está pensando numa coisa aqui. O Yuri Alberto vai jogar no final de semana contra um zagueiro que ele pode jogar em breve pela seleção do Paraguai, contra a seleção do Paraguai. O Júnior Alonso. Ele já jogou e foi campeão em cima do Gustavo Gomes. Sim. E no time dele joga o zagueiro do Equador, o Félix Torres, que vai ficar... E tem companheiro, tem o Carrijo, não é que ele não tá jogando... tem os companheiros, né? Memphis, seleção também. Não, acho que esses jogos de alta intensidade aqui no Brasil são de bom nível de enfrentamento. Eu acho que é o recorte também desse recorte da eliminatória, depois a gente faz um outro recorte para uma Copa do Mundo, um recorte de solução, acho que são vários recortes, né? Até numa boa, você é o Carlito, você chega aqui no Brasil, você dá uma olhada lá na tabela de classificação, você pensa... Quer saber de uma coisa? Paraguai. Deixa eu dar uma lida aqui. Nossa, esse time não toma gol. Esse time está começando a ganhar todos os jogos de 1-0. Equador. Pedreira jogar lá, né? Vamos fazer o seguinte. Danilo, Casemiro, Alexandro. É o seguinte, conheço vocês há muito tempo. Isso. Vocês estão aqui, viveram comigo aqui na Europa, viveram com aquele outro ali na Europa. Então, tem uma tarefa para vocês. Precisa ganhar 2 jogos. Depois a gente conversa sobre o resto. Ele não vai buscar jogador jovem. Não, ele vai na confiança. Ele vai juntar os Avengers dele. Vai na confiança e nos cascudos. Vai chamar os Vingadores, os Vingadores de Carleto? Os Vingadores do Carleto. O que você tá fazendo? Vingadores de Carleto. Consegue bater uma bolinha no meio campo? Não, porque eu lembro uma ajudinha. Vou em quem eu confio. Zico. Ô Mari, você acha que muita emoção dele, assim, no final do jogo é sinal de alguma coisa? Acho que não. Acho que é ele feliz. Feliz e... Porque ele já tinha se emocionado em momentos de pressão quando vê a torcida gritando. Acho que também passa depois fazer um gol. Filme, né? Fala, Fiel, mais uma baita partida no nosso Camisa 9. Praticamente decidiu uma partida que tava ruim de assistir, hein, Fiel? Pra mim, uma das piores que eu assisti nesse ano do Corinthians. Mas Yuri Alberto marcou um golaço no fim. E os olhos da Europa para ele estão cada vez mais fortes. Mais clubes monitorando, mais pessoas interessadas e um caminhão de dinheiro está aí para chegar como proposta para Yuri Alberto. O pedido mínimo do presidente Augusto Melo é 60 milhões de euros. Por quê? Na cabeça do presidente, o Corinthians só fica com 50%, só tem apenas 50% dos direitos econômicos de Yuri Alberto. Então, se vender Yuri Alberto por 30 milhões de euros, o presidente entende que só ficaria com a metade. Então, para receber o valor que ele entende como justo, precisaria vender o Yuri não por 30 milhões de euros, mas pelo dobro, 60 milhões
de euros. Yuri Alberto hoje é colocado como um dos maiores artilheiros do Brasil, inclusive muitos jornalistas e pessoal da própria fiel torcida pedindo convocação do Yuri Alberto para a seleção brasileira. Yuri Alberto vem se destacando desde o ano passado com a camisa do Corinthians, marcando em jogos importantes, em clássicos e também jogos eliminatórios, e para mim sim merece uma oportunidade na seleção brasileira. Se vai dar certo ou não, aí já é outra coisa. Mas Yuri Alberto precisa ser lembrado por Carlo Ancelotti. Todo mundo sabe que a última lista que saiu, a tal pré-lista de Ancelotti, na verdade é uma listona aí da própria CBF. O próprio Carlo Ancelotti ainda não soltou nenhuma lista e todo mundo acredita que Yuri Alberto pode estar sim nessa pré-lista de Carlo Ancelotti. Na sua opinião, merece convocação? Você venderia ou seguraria Yuri nessa janela de meio do ano, entendendo que ele é um dos pilares desse time do Corinthians? Mas para segurar, vai ter que recusar um caminhão de dinheiro, hein, fiel? Se inscreva aí no canal, fortaleça com like, deixa a sua opinião. Eu sou o Lu, até o próximo vídeo. Valeu!